Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E hoje é a nossa quarta especial. E para isso teremos o nosso querido Luciano Garcia, diretor do PDM, do Praticadamente. E ele sempre traz para nós as melhores explicações das dúvidas geradas nos grupos do Praticadamente. E também para você que está aqui nos assistindo ao vivo, vai ter a oportunidade de ter a sua pergunta respondida por ele. E para aqueles que já o conhecem, sabe que ele é um professor incrível, com habilidades que se espera de um educador, boa comunicação, didática, conhecimento, humildade e simpatia de sobra. Por isso, vamos ter um debate bastante interessante e legal. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam praticadamente e compartilhem. Luciano, passo a bola para você. Bacana, bacana, bacana. Bom, boa noite a todos que estão ao vivo aqui. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, como sempre, o foco daqui são perguntas e respostas. Então, é trazer algumas das perguntas que vocês têm para que a gente possa debater e eu passar um pouquinho do que eu sei. Porém, de vez em quando surgem algumas dúvidas, algumas ideias, e a gente vem com um tema pré-estabelecido para essas perguntas, pré-estabelecido para esse debate, para esse bate-papo nosso aqui. E o tema de hoje são temas relacionados à terapia, propostos pela Marcinha, que a gente vai englobar, então, regressão, retraumatização e também sensibilização, e algumas outras coisinhas que vão estar envolvidas aí. Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre, vocês tragam suas dúvidas sobre esses temas, e a gente aprofunde. Para começar, eu vou dar uma visão geral sobre cada um dos temas, e aí, a partir disso, eu quero que vocês tragam as perguntas de vocês, assim eu consigo ser mais específico e cirúrgico na resposta, não falando um monte de conteúdo que não vai agregar, mas sim passando aquele conteúdo exatamente da tua dúvida para te ajudar. Regressão, o que, de uma forma bem simplificada, é o acesso a uma memória. Esse acesso se caracteriza como regressão quando a gente acessa com um nível de detalhes um pouco maior do que o comum do dia a dia. Porém, via de regra, de uma maneira simples, é o acesso das memórias que a gente tem, desde uma memória de quando a gente era mais jovem até uma memória mais perto do presente. Retraumatização, o que é isso? É quando a gente já teve trauma sobre um aspecto e algo aconteceu, a gente resolveu isso ou não, e aquele trauma se tornou reincidente. Exemplo, aconteceu um trauma X com um cachorro me atacou, eu resolvi aquilo em terapia e outro cachorro mais para frente, depois de um tempo, voltou a me atacar. Esse trauma, ele vai ser mais forte que o primeiro, porque ele é como se ele estivesse reativando o primeiro, né? Por mais que o primeiro fosse ativado. Caso não ocorra terapia, vai ser um novo trauma ainda mais intenso do que a opção quando houve a terapia. De sensibilização é você tirar a sensibilidade, tá? De uma maneira bem simples. O que é isso? É tirar a tua sensibilidade em relação a algo doloroso, quando a gente fala de terapia. Então, eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho angústia, eu tenho X emoção em relação a alguma coisa. Sensibilizar é você conseguir ir tirando a sensibilidade daquilo até um ponto que aquilo já não afete mais. Isso é muito usado na terapia cognitivo-comportamental e também algumas pessoas gostam de agregar junto com a terapia. Tudo bem? Então, eu vou começar com esses 3 temas, depois eu vou trazer outros que são agregados a isso, para a gente debater também. E quero que vocês que estão ao vivo aqui, ou digitem a pergunta de vocês em relação a isso, ou levanta a mãozinha, abre o microfone e traz a tua pergunta, senão eu vou começar a falar aqui, e aí pode ser que eu não seja tão específico quanto se eu tivesse a tua pergunta. Tudo certo? Então, vamos lá. Quem será o primeiro? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. E Luciano,
Diga. Já comecei. Então, essa questão da retraumatização, né? É feito primeiro, tipo, uma dessensibilização, ou ela pode ser feita depois para que o impacto... Porque são gatilhos aleatórios, né? Que acaba ativando aquele trauma novamente, coisa e tal. Quando tu faz o processo de terapia com a pessoa, é normal utilizar dessensibilização. É normal, né? Não necessariamente, depende da Em forma caso que de você... traumas, tipo nesse caso que tu deu um exemplo, do cachorro. Vamos lá, eu vou dividir assim. Tá. Todo processo de terapia, em algum nível, ele sensibiliza aquilo ali. Porém, nem todo processo de terapia se utiliza das técnicas de sensibilização. Quando você faz terapia em relação a alguma coisa, pelo menos quando ela é bem específica e bem direcionada, você não vai ser tão sensível quanto antes aquilo. Exemplo, sofri um trauma de um abuso sexual quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade. Nesse trauma, a partir do momento que eu trabalhar em terapia, ele já não vai me causar tanta dor. Ou seja, já vai estar desensibilizado. Isso não significa que eu usei uma técnica de sensibilização, tá? Existem técnicas específicas da desensibilização. Essas técnicas não necessariamente precisam ser usadas. Elas podem ser usadas. Porém, a causa final, estar desensibilizado, de uma maneira geral, a gente pode falar que todo o processo de terapia voltado a resolver alguma coisa tem sim. Exceto aqueles, por exemplo, vou trabalhar para aumento de performance. Aí é uma exceção onde isso daí não se aplicaria. Tá? Essa parte foi tranquilo? Bacana. Repete o comecinho da tua pergunta para mim, só que eu respondi a segunda parte e perdi a primeira. Assim como tem os... Não sei nem se eu vou conseguir fazer a mesma pergunta, porque minha cabeça... Eu entendi totalmente o que tu falou. Fez sentido para mim. Que aí talvez a outra parte não faça mais sentido. Tipo assim, eu resolvi esse problema do cachorro, tá? Aí, de repente, eu chego na casa do Luciano e tem um cachorro lá. E aquilo é um gatilho para coisar. Bacana. Tem como eu ter alguma forma de... Aí eu acho que já não é desensibilizar. Depende, vamos lá. Vamos por etapas. Nesse caso seu, existem duas perguntas embutidas. A primeira é em relação à retraumatização. Para você, vamos entender assim. A retraumatização não acontece apenas com gatilho. Se um gatilho for o suficiente para retraumatizar, que aí significa que o problema não foi resolvido. Eu tinha medo de cachorro. Aí eu deixei de ter medo de cachorro. De repente, eu fui na casa do meu amigo, um cachorro latiu e deu uma mordidinha de leve em mim, brincando, e eu voltei a ter medo, então aquilo não foi resolvido. Aquilo foi guardado, bem guardadinho, a ponto que você conseguiu conviver, certo? Retraumatizar, vamos usar um exemplo mais forte para contextualizar. Imagina a mesma coisa de um abuso sexual. Vamos supor, uma garota de 20 anos sofreu um abuso sexual e aquilo limitou, traumatizou ela em relação ao homem. Já começou a ter um pé atrás, começou a se fechar, não ter relacionamentos, porque ela tinha medo de que aquilo voltasse a ser algo recorrente, tá? De repente, ela foi lá, resolveu esse processo dentro de uma terapia e conseguiu voltar a se relacionar. Ela ficou até os 28 anos, vamos supor aqui, com esse problema. Com os 28 anos ela resolveu. Ficou até 35. Com 35, volta a acontecer mais um abuso sexual na vida dessa mulher. Esse segundo evento, ele é um trauma. Porém, é um trauma praticamente igual ao primeiro. Então, a gente considera que ele vai ativar a mesma rede neural. Ele vai ativar as mesmas coisas de antes. Então, é como se você estivesse retraumatizando aquela pessoa em relação a homens. A mesma experiência que ela teve aqui tende a voltar com esse segundo abuso. Obviamente, o segundo já vai ser mais intenso que o primeiro, por mais que o primeiro esteja resolvido. Outro exemplo de retraumatização. Aconteceu esse primeiro abuso. Aí, com 23 anos, acontece de novo. Aí, com 27, acontece de novo. Com 35, acontece de novo. E essa pessoa nunca fez nenhuma terapia. São traumas que vão agir no mesmo escopo, na mesma área. Então, é como se tivesse um trauma trabalhando em cima de outro e potencializando, tá? São duas visões que a gente pode ter em relação à retraumatização, tá?
Via de regra, para simplificar, tira o re e só coloca traumatizar, tá? Porque, de qualquer forma, vai ser um trauma que a pessoa ocorre. O que vai caracterizar o re é se já houve incidência disso antes. Mas, para simplificar, normalmente eu nem cito o re. Eu citei porque foi proposto aqui para poder trazer esse conceito também. Mas, no geral, pega como traumatizar. Essa é a primeira parte da tua pergunta. Então, indo agora para a tua pergunta. A pessoa tratou, desensibilizou, foi na casa do amigo e acabou ativando o gatilho do cachorro e voltou a ter medo. Ela pode desensibilizar sozinha? Sim. Tá? Significa que é a melhor maneira? Não. A TCC engloba uma série de técnicas de você fazer exposição gradativa que desensibiliza. Então, por exemplo, não é a melhor maneira, muitas vezes pode criar outros traumas, principalmente se for feito em crianças dessa forma. Mas vamos supor que você seja um adulto consciente e está fazendo por conta própria, tá? Eu tenho medo de cachorro. Aí eu sei que tem um cachorro super dócil, que não vai me oferecer risco, ali com o meu amigo, sentado, meu amigo ele é adestrado, está fazendo carinho nele. Eu fico a 5 metros e me sinto incomodado. Eu vou ficar ali a 5 metros durante 5, 10, 15, 20 minutos. Aí, em algum momento, aquilo vai ficar confortável para mim. Aí eu vou para 4 metros. Aí eu vou para 3 metros. Aí eu vou para 2 metros, repetindo esse padrão até eu encostar no cachorro. Aí eu começo a fazer carinho. Aí eu começo a fazer carinho com as 2 mãos. Aí eu abraço o cachorro. Aí eu deixo o cachorro subir em cima de mim. Então eu vou etapa a etapa. Esse é um processo de TCC, tá? É de uma maneira bem simplificada e meio porca até. Só para título de exemplo aqui. Então, o que seria isso? O que é desensibilizar? Eu vou gradativamente, nesse exemplo, tirando a minha sensibilidade ao medo. Eu fico tanto tempo exposto àquele medo que eu encerro o ciclo. E aí, para entender isso, a gente pode trazer o conceito de loop de predição. Tá? O que é loop de predição? De uma maneira simplificada também, porque loop de predição dá para falar algumas horas sobre, porque ele dá para explicar a hipnose através dele, dá para explicar muita coisa através dele. É um conceito bem legal para se estudar. Mas, de uma maneira geral, é a capacidade do nosso cérebro de ver o que está acontecendo, prever o futuro e se preparar para o futuro. Chegar nesse futuro, ver se deu certo ou errado e repetir o padrão. Então, há 4 etapas. Ele prevê o futuro, ele recebe as informações, prevê o futuro, se prepara para o futuro e vê se aquela previsão está certa. E aí ele volta para a primeira etapa. Percebe as coisas, prevê o futuro. Aí aqui ele vai se preparar para o futuro, ver se bateu certo e voltar para esse ciclo. Isso é um loop de predição, ou seja, eu estou constantemente prevendo o que pode acontecer. O que é uma crise de ansiedade, uma fobia? Nesse momento de prever, eu acesso coisas e falo, epa, deu ruim. Cachorro é perigo. Ladeira é perigo. Isso é perigo. E aí eu ativo uma preparação para aquilo. E aí essa preparação fica. Porém, se eu fico muito tempo exposto, meu cérebro começa a prever o futuro, tem cachorro, problema, se prepara para o problema, bate com a realidade. Cachorro, e eu estou me sentindo mal. Só que o cachorro não ataca. Aí ele volta a prever o futuro. O cachorro me atacando vai dar problema, me preparo para isso, vem para a realidade. O cachorro não me ataca. Ele faz esse loop tantas vezes que chega uma hora que o sistema nervoso fala assim, a mente subconsciente, a forma que você prefere chamar. Ei, para que eu estou me preparando se o cachorro não me atacou? Ele não vai me atacar. Entendeu? Aí ele troca a predição e começa, beleza, cachorro a essa distância não vai me atacar. Eu não preciso me preparar para um ataque, bato com a realidade, confirmou. Ele vai rodar esse loop. Então, de uma maneira simplificada, o processo de desensibilização por exposição, que é o caso disso, é como se estivesse funcionando dessa forma. Por isso que uma das coisas que a gente pode pedir para o nosso cliente quando ele tem ansiedade, ele acha que ele vai morrer porque ele está sentindo o coração dele acelerando, e ele já foi no médico, viu que não tem problema cardíaco nenhum, é o quê? Mesmo que você sinta isso, continue andando e falando para você mesmo. E isso é uma coisa que minha cabeça criou e logo vai sumir. A tendência é que em menos de 5 minutos, se ele forçar, aquilo suma e deixe de acontecer durante muito tempo. Porque ele rompe o futuro pré-estabelecido pela mente. Tá? É regra? Não. Porém, é rotineiro de acontecer. Tá? É uma das coisas que você pode fazer por conta própria. Não é o ideal para todos os casos, mas em alguns casos é bacana de se utilizar. Então, um processo de sensibilização pode ser feito só por você dessa forma. Existem milhares talvez não, mas centenas de outras formas, dezenas de outras formas de se fazer isso, só que aí, normalmente, as mais eficientes, mais rápidas, são feitas com alguém te guiando ali, pelo menos no que tange a hipnose e hipnoterapia.
né? Nem todas as abordagens vão utilizar dessa ferramenta. Fez sentido, Marcinha? Bacana. Perguntas, dúvidas, comentários? Abra o microfone, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. De duas ou ou todo mundo está entendendo tudo ou todo mundo não está entendendo nada. Como eu estou ensinando, vou preferir optar pela primeira opção. É que está sendo gravado, né? Boa noite a todos. Boa Aí noite, fica mais Daniel. difícil você fazer as perguntas, né? Gravado fica. Só um pouquinho, só um pouquinho. O pessoal tá querendo se expor, não tá querendo aparecer no YouTube, não tá querendo ficar famoso, gente. A Então, gente né? roda semanalmente só para questão de 5 milhões de pessoas, é coisa pouca, entendeu? Ai, meu Deus, é bastante, né? Mas a dessensibilização, Pode falar, a perdão. dessensibilização ela pode ocorrer num processo de ganhar dinheiro, a não ganhar dinheiro. Como fazer isso para trabalhar e poder cobrar quando você percebe que você tem uma limitação? Quando eu atendo pessoas que falam assim, eu não sei cobrar, por exemplo, e você percebe que é uma questão emocional da pessoa e ela se trava naquilo como um negócio muito, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas eu ouvi isso tantas vezes, é o que eu escuto em sessão. Eu quero ficar no escuro, né? Olha lá, que situação. Fica tranquilo. Bom, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre, porque isso, além de ser uma coisa que pode aparecer no consultório, é um problema relativamente frequente entre terapeutas, né? E vamos lá. Não, Você acha, imagina, impressão sua. todo terapeuta sabe cobrar, sabe trabalhar, né? Tudo, já nasce pronto. Tem terapeuta que você falar que ele vai cobrar R$1.500 e tem quase um ataque cardíaco. Isso daí não acontece, é coisa assim, fábula, sabe? Mito, lenda urbana. Luciano, esse é um Diga. problema que eu não tenho, essa crença eu não tenho, porque eu sempre trabalhei na área de vendas, né? Eu sempre trabalhei com vendas e eu sempre tive essa ideia na cabeça que valor é uma coisa e preço é outra. Então, eu nunca deixei o meu preço ficar lá embaixo para não perder o valor. Tá, mas Tipo, eu vendo um produto, meu produto é mais caro que os meus concorrentes, nenhum dos meus clientes me deixam ou mudam para o concorrente. eu vou interagir um pouquinho antes da resposta do Luciano. Com certeza, né? Muitos profissionais eles estão migrando de outras áreas e não tem esse conceito de produto, não tem um conceito de que tratar pessoas é um produto. Sim. Então, na verdade, era nessa questão, como tratar isso no cliente quando chega até você. Legal. Sim. No caso, não vai ser produto, vai ser serviço. Para mim, dá na mesma, porque eu entendo como venda. Então, eu vou entender que um serviço ou um produto tem preço e tem valor. Vamos por etapas aqui para a gente organizar. Eu vou dividir em 2 etapas. Primeira etapa falando de tratamento. Você tratando um cliente que chegou com essa demanda. Segunda etapa falando de nós terapeutas, tá? E aí vamos por isso. E ambas as etapas, em ambos os casos, existem possíveis causas e possíveis formas de solução. Possíveis causas, desde uma crença que a pessoa colocou, desde ela não ter uma boa autoestima, desde ela não ter uma boa autoconfiança, desde ela não saber como vender, tá? Às vezes a pessoa é extremamente desinibida, ela não tem problema nenhum, só que ela chega e fala assim, cara, eu não consigo cobrar isso, por quê? Porque eu não sei vender, por não saber vender, toda vez que eu vou falar que o meu produto é R$1.000, a pessoa acha que tá caro. Quando, na verdade, se eu soubesse vender, eu poderia falar que tá R$5.000, a pessoa acharia que tá barato. Então, pode ser isso. E aí ela vai, nesse caso, se for repetido, às vezes pode se criar uma crença. Então, nesses casos, o que é legal? Se for um caso específico, eu faria primeiro uma averiguação para ter certeza que não existe nenhuma causa mais profunda. Como assim uma causa mais profunda? Vamos supor que mamãe, no leito de morte, chegou, me abraçou e falou assim, filho, por favor, nunca seja igual ao seu pai, nunca trabalhe com vendas. Porque quem vende é tudo um canalha. E aí, essa questão, para essa pessoa, não é só falta de técnica, não é só falta de crenças positivas, não é só falta de autoconfiança. É uma coisa muito forte.
É meio que um último pedido da mãe dele, que talvez seja uma das pessoas do mundo que ele mais tem vínculo. Então, essa fala dessa mãe vai impactar fortemente emocionalmente essa pessoa. Trauma. Então, um trauma, exato. Um trauma e daqueles traumas mais pesados, tá? Por quê? Porque tem muita carga emocional, não só negativa, mas também positiva. Por que positiva, Luciano? Porque, pô, é minha mãe. É o meu amor por ela ali. Não é só o que ela me falou, não é só o que aconteceu, mas é o meu amor e respeito por ela em fazer isso, tá? Então tem um conflito muito grande ali, e isso possivelmente, com quase toda certeza, vai gerar um nível de sofrimento muito grande, tá? Então eu sempre vou partir do pior caso para o melhor caso. Porque se eu tratar o pior caso e for, show de bola, já comecei resolvendo o pior possível. Se eu for aqui e não tiver nada, a hora que eu chegar no mais leve, já é tudo mais tranquilo de acontecer. Eu tenho certeza que não existe nada pior do que aquilo. Então, eu entraria olhando para aí. Como, Luciano? Regressão, terapia de parte, olhando o quesito emocional, dando uma conversada com a pessoa, entendendo um pouco da história de vida dela. Muitas vezes você já vai chegar nessa conclusão. Saindo daqui, eu olharia para as crenças dessa pessoa. Quando você pensa em venda, quando você está no momento de venda, quando você está vendendo, quando você escolhe um produto para vender, eu vou meio que entender aonde que esse processo emocional acontece, em qual momento que ele acontece e como ele acontece. Por quê? Dessa forma, eu vou entender se é crença ou se é falta de técnica. Porque eu imagino que a pessoa fala assim, Luciano, toda vez que eu vou começar um processo de venda, eu me sinto perdido porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí, por eu estar perdido, eu começo a ficar agoniado, e aí agoniado, aí, putz, venda não é para mim, cara. Peraí, justamente antes do processo de venda não acontece, mas no momento que começa, como ele não sabe o que fazer, ele fica perdido. Possivelmente, se essa pessoa souber o que fazer, vai ser muito mais tranquilo para ela vender. Problema possivelmente técnico. Por que possivelmente? Porque não dá para generalizar. Pode ser que pareça técnico e não seja. E aí, então, eu vou trabalhar em nível de traumas, emoção mais forte, vou descer para nível de crenças, vou descer para nível de técnicas. E eu vou direcionar. Luciano, o problema da pessoa é técnica. Seguinte, cara, eu não sou a melhor pessoa do mundo para te ensinar a vender. Por quê? Porque eu sei vender o meu produto. Eu não sou um puta vendedor que vende qualquer coisa. Apesar dos conceitos que eu uso poderem ser aplicados para qualquer coisa, se você buscar algo focado em venda, vai ser melhor para ti. Nós, como terapeutas, não estamos aqui só para pegar dinheiro, estamos para ganhar dinheiro, com certeza absoluta. Porém, se a gente não tem o melhor produto para aquela pessoa, a gente indica. Até porque quando a gente fizer isso, essa pessoa provavelmente vai começar a indicar a gente para a gente. Tá? Já teve várias pessoas que eu chegar e falar assim, olha, eu não sou a melhor pessoa para te atender, vou te indicar para tal pessoa. Essa pessoa me passa 2, 3 clientes depois. Por quê? Cara, você falou a real para mim. Se você tivesse me cobrado, eu teria pago, não teria tido resultado. Você não quis me cobrar para eu poder gastar o meu dinheiro com alguém que me trouxesse resultados. Então, você pode dizer, Luciano, mas eu entendo um pouco de vendas e posso ajudar a pessoa. Quero fazer eu mesmo. Show de bola, escolha tua. Se teu cliente topar, os dois estando de acordo, show de bola para vocês, tá? Bacana. No nível de crenças, cara, se for puramente crenças, PNL é uma das melhores formas de resolver, tá? Por quê? Possivelmente, se tiver num nível de crença mesmo, o impacto emocional não vai ser tão forte, a questão não vai ser tão forte, provavelmente são traumas recorrentes, então, várias vezes que deu errado, vários pequenos momentos que formaram aquilo, que não vale a pena você buscar 30 momentos numa regressão, mas vale a pena você já ir direto no fator final, tá? E mesmo quando eu trabalhar nisso, além de trabalhar em cima da crença, eu vou trabalhar em assuntos que podem estar correlacionados, como que é autoestima, autoconfiança, autovisão, visão de produto dessa pessoa. E aí aqui eu vou fazer o mesmo processo, nível de emocional mais forte, de traumas, nível de crença, nível de técnicas. Cheguei nisso, resolvi os quesitos emocionais, preparei, posso inclusive criar um processo de gatilho, de emoção, de estado emocional para essa pessoa ir lá no momento da venda, realizar a venda, tá? Vou, por último, a nível de técnica, indicar para que ela estude, leia alguns livros, cursos e tudo mais, tá? Esse seria mais ou menos o que eu pensaria se alguém chegasse com essa demanda para mim hoje. Luciano, pode ter variação? Óbvio, porque pode ser que a pessoa chegue para isso e a hora que ela senta na minha frente eu já identifico que o problema dela é uma baixa autoestima. É um puta profissional com uma puta técnica, sabe vender porque já foi um dos melhores vendedores de tal empresa e de repente caiu e perdeu essa habilidade. Com certeza não é ali crença, com certeza não é nível de técnica, provavelmente é um quesito emocional,
E aí eu já vou mudar um pouco a abordagem para me adaptar para o meu cliente. Mas, via de regra, visão geral, isso. Luciano, vamos para terapeutas. Terapeuta tem um grande problema que ele acha que porque ele é terapeuta, todo mundo vai sentar aos seus pés e se deleitar pedindo e implorando pela sua terapia. Isso não acontece. 99% das pessoas do Brasil e do mundo não querem o teu serviço. Elas precisam do seu serviço, mas não querem. Tá? Isso é muito importante. Por quê? O que eu vejo de terapeutas, amigos, colegas, pessoas que indicam assim, agora eu saí, eu tenho um curso foda, eu tenho um diploma muito bom, eu sei fazer terapia muito bem, agora todo mundo, só de eu mostrar meu diploma, vai querer me pagar R$2.000 para fazer terapia. Mentira. Isso não acontece. Existe 0,5% da população que está disposta a fazer isso e possivelmente você não vai ter acesso a elas. Tá? Porque é muito nichado, provavelmente já tem indicação de outros clientes, de outros amigos para terapeutas e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu falaria para o terapeuta é, cara, entenda que para você ganhar dinheiro, você é um empreendedor. Você não é um terapeuta, você é um empreendedor que oferece serviço, produtos relacionados à terapia, ok? A partir do momento que você tem isso, você tem que desenvolver as suas habilidades como empreendedor. Quais são as habilidades básicas assim para qualquer empreendedor? É saber captar clientes e saber vender. Se eu não sei aonde capta, como capta, se eu não sei como vende, de que forma vende, eu não sou um bom empreendedor, tá? Tá, a nossa reunião não vai acabar, gente. Recursos limitados para gente. Beijo no coração do Zoom. Dito isso, é preciso que aprenda. Tanto que eu já dei mentorias individuais, já dei mentorias em grupo voltado para isso. Tem outros profissionais também que tem, acho que o Gouveia está aí, depois ele pode falar, mas eu acho que o Gouveia também já abriu uma mentoria voltada para isso um tempo atrás, que eu vi algum grupo e tudo mais. Então, e também não necessariamente, quando você tem um terapeuta te mentorando, é muito melhor porque ele já percorreu o caminho dentro dessa área. Porém, você pode escolher um processo de venda voltado para outra área e adaptar para o seu também. Tem algumas opções. Então, a primeira coisa que eu ensinaria para o terapeuta é isso. Tá? Depois disso, eu ensinaria para esse terapeuta a diferença de preço e valor. Depois, eu ensinaria para esse terapeuta o valor do que ele faz. E depois, eu ensinaria para esse terapeuta como que ele vai fazer todo esse processo. Tá? Por quê? Porque, naturalmente, ao você entender sobre um assunto, uma ótima forma de sensibilizar e quebrar crenças é você entender sobre algo. A partir do momento que eu estudo, eu entendo e crio ali um dinamismo dentro de mim em relação àquilo, a minha crença negativa ela tende a diminuir muito e ou sumir, meu nível técnico aumenta. Então, se você começar a estudar sobre vendas, ouvir sobre vendas, viver vendas durante 10 dias do teu mês, sem parar 24 horas, depois desses 10 dias, as tuas crenças sobre vendas vão ser completamente diferentes. O teu conhecimento sobre vendas vai ser completamente diferente. E as tuas técnicas de venda vão ser completamente diferentes. Isso, por si só, já é um processo de sensibilização e mudança de crença gigantesco. Então, eu começaria atingindo aí. Por que aí, Luciano? Porque possivelmente eu não estaria falando com uma pessoa só. Então, eu ia atingir a massa, trabalhando crenças e principalmente técnicas interligadas, e aí depois eu iria para o individual. Eu ia perceber que tem pessoas que mesmo assim são travadas. Possivelmente, essas pessoas têm um nível de emocional pior, mais bagunçado em relação a finanças, a vendas. E aí eu convidaria essas pessoas ou para um processo individual ou para um processo em grupo, mas agora focado em tratar as demandas emocionais ligadas àquilo que está atrapalhando ela. Então, quando eu falaria para terapeutas, eu trabalharia dessa forma. Se você vê, no primeiro eu foquei 100% na emoção e fui desenho. No segundo eu foquei 100% em técnica e fui subindo. Por quê? Porque eu estaria falando para públicos diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, e principalmente em contextos diferentes. Um eu estaria no individual, outro eu estaria em grupo, tá? Aqui todo mundo é terapeuta. Se você não estudou isso, está comendo bola, perdendo tempo, está na hora de estudar. Por mais que você tenha resultados. Se você não souber vender, captar cliente e tudo mais, uma hora ou outra vai dar ruim, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Fez sentido, André? Dentro do processo, sim. A pergunta era mais específica em relação a trauma. Quando a pessoa aquela dessensibilização
você escalonou. Funciona, mas eu não sei como conduzir o meu cliente dentro desse processo. Foi por isso. Coloco ele em uma imersão e vai dessensibilizando aquilo que bloqueia ele, porque quando ele pensa em fazer todo esse processo, a mão dele já começa a suar, ele já começa a tremer e tudo mais. Seria na ideia do trauma, né? Legal. O caminho foi bacana, válido, mas eu estava mais voltado para essa parte do entrar em contato com o cachorro. Perfeito. Bom, Uhum. vamos lá. Nesse caso, ó, vamos supor, antes de entrar na tua pergunta, eu vou fazer uma última colocação. Vamos supor que essa pessoa não procure um terapeuta e vá batendo a cabeça. Cedo ou tarde, o próprio bater a cabeça dela, se estiver bem direcionado, vai desensibilizar, tá? Mas ele procurou um terapeuta porque é uma pessoa inteligente, quer economizar tempo, não quer ficar perdendo tempo batendo a cabeça. Então, a gente vai ajudar. E aí, o que é importante para a gente entender nesse quesito? Qual que é o tipo de trauma? Tá? Por quê? Vou dividir aqui em 3 tipos de trauma. Tá? A título de exemplo. Possivelmente existem outros, mas eu acredito que a maioria que for aparecer vai estar nesse sentido. Primeiro trauma. Trauma é direto. Alguma coisa em relação a dinheiro, vendas, finanças, no geral, aconteceu comigo. Isso pode ou não ter relação com outras pessoas. Tá? Segundo termo. Eu vou colocar o termo sistêmico, fazendo um pequeno gancho na terapia sistêmica, constelação sistêmica, mas não quer dizer que se refere à constelação sistêmica. Tá? Eu vou explicar o termo daqui a pouco. O segundo trauma eu colocaria como um trauma sistêmico. Sistêmico entenda sobre as nossas relações, tá? Principalmente as relações mais fortes da nossa família principal ali, pai, mãe, irmãos, quem convive com a gente, mas também entraria sistema de trabalho, sistema de amizades e tudo mais. Sistemas são os nossos grupos de interação que a gente tem ao longo da vida. E o terceiro trauma seria um trauma de recorrência. Várias coisinhas pequenininhas que foram acontecendo. Primeiro tipo, tá? Um trauma de alto impacto, porém que não necessariamente tem uma pessoa direcionada, ou essa pessoa não necessariamente está dentro dos meus sistemas. Exemplo, Luciano, de repente eu estava indo para fazer uma venda e aí eu capotei o carro e aí eu sofri um trauma e depois disso eu nunca mais quis vender porque eu acho que toda vez que for fazer uma venda eu vou capotar o carro. O problema, viajei bem, possivelmente isso não vai acontecer, tá? Mas só a título de exemplo. Possivelmente o problema dessa pessoa não está diretamente ligado a vendas, mas sim a algo que foi associado a isso. Gouveia, abração para ti, cara. Beijão. Boa noite, Gouveia. Então, nesse caso em específico, não adianta, por exemplo, eu querer fazer um processo dele falando com o cliente que ele atender. Não, é a situação. E aí é um processo de ressignificação e de sensibilização padrão. Vou ressignificar o que aconteceu com essa pessoa, vou reviver aquele trauma de uma maneira controlada para ele entender o que aconteceu, mudar a perspectiva, tanto de significado quanto emocional daquilo. Como se fosse qualquer outro tipo de trauma parecido com esse. Só que, nesse caso, ele está direcionado à mentalidade de finanças, no lugar da mentalidade de ansiedade. Então, eu fico, cara, fulano, você percebeu que por conta desse, por exemplo, se eu fosse significar de uma maneira bem simples aqui, só a título de exemplo. Fulano, você percebeu que você estava indo atender essa pessoa, de repente você capotou o carro. E por algum motivo, aí dentro de você, a tua mente entendeu que era perigoso atender as pessoas por venda, porque você podia capotar o carro. Faz sentido para você? Puta, fez total sentido, virou a chave aqui. Beleza. Então, fulano, você percebe que você teria capotado o carro da mesma forma se você tivesse indo para o cinema? Puta, é verdade. E se você tivesse indo para casa de um amigo seu, teria capotado da mesma forma assim? Se você tivesse indo para um restaurante, fazer uma compra, passear, e atender outra pessoa de outra coisa, teria? Puta, é verdade. Então, na verdade, o problema não é o que você estava indo fazer, mas sim o que capotou, certo? Certo. Então, eu já eliminei a venda. Porém, não vou deixar o trauma ali. Fulano, vamos entender o que fez você capotar. E aí eu faria um processo de significação e de sensibilizar até aquilo já não ter mais importância. Eu vou voltar ao primeiro exemplo, o pai morto, a mãe falando, essa... Esse daí a gente vai entrar no sistema, que é o segundo tipo de trauma, tá? Então, para finalizar esse daqui ali, como que é a desensibilização? Desensibilização por repetição, por impacto emocional, e aí a gente vai. Esses tendem a ser os mais comuns, tá?
Agora, perdão, tem a ser os segundos mais comuns. Os mais comuns são os sistêmicos, na minha opinião. Aí a gente entra na parte sistêmica. Sistêmica eu vou dividir em 2 níveis. Nível leve e nível hard. Hard, a mãe no leito de morte falando pro filho. Nível leve, eu escuto minha mãe falando que o dinheiro é podre, que meu primo, que é um vendedor, é muito podre. Eu escuto vários momentos minha mãe citando, mas não tem impacto da morte dela, não tem impacto de um pedido dela. É impacto menor, certo? É quase uma mistura do segundo com o terceiro. Depois vocês vão entender o terceiro. Sendo um trauma mais leve, eu vou sentar para essa pessoa e vou fazer um processo de ressignificação e de sensibilização padrão. Inclusive, eu posso fazer um processo de terapia de pares. Parecido com terapia de pares, na verdade, seria uma adaptação da pessoa conversando com a mãe dela dentro do processo terapêutico. Então, primeira etapa, exemplo. Você percebe que por conta dessas frases recorrentes da tua mãe, isso gerou uma crença muito forte em você de que dinheiro é X, Y, Z, te prejudica? Sim. Então, fulano, faz sentido isso? Não. Por quê? Porque a tua mãe teve uma experiência muito ruim com o dinheiro, é verdade? E o dinheiro causa essas coisas? Não. O que causa essas pessoas essas coisas são as pessoas que usam de forma errada o dinheiro. Você é uma pessoa ruim, fulano? Não. Você vai usar de maneira errada o dinheiro? Não. Você vai usar para o teu bem, para o bem da tua família e das outras pessoas? Sim. Então, você não se encaixa nos casos que tua mãe descreveu. Ressignifiquei. De uma forma bem leve, obviamente, não é a melhor forma de todos aqui, porque é só título resumido de exemplo. Vou desensibilizar, fazendo a pessoa reviver aquilo, e aí é legal, às vezes, eu jogar ela para o futuro, para ela ver um futuro onde ela consiga fazer essas coisas. Isso é uma outra forma muito bacana de sensibilizar, que eu adoro. Então, fulano, agora que a gente ressignificou, vamos para o futuro. Veja você ganhando dinheiro, veja você vendendo, perceba você fazendo isso, sinta você fazendo isso, e vai lá e dá um abraço na tua mãe agora. E veja que tua mãe fica feliz por você estar sendo bem sucedido, porque você está sabendo usar bem o dinheiro, no lugar de deixar o dinheiro te usar para algo ruim. Top, desensibilizei com alguém. E aí, uma coisa que é interessante é muitas vezes você chegar para a pessoa e falar assim, colocar ela de frente para a mãe e falar assim, vamos pôr o fulano de frente à mãe dele. Mãe, por conta dessas frases que você falou, isso me impactou muito negativamente. Por amor a você, respeito a você e por gostar muito de você, eu acabei internalizando isso como um estilo de vida comigo. Espera aí que eu vou anotar isso. Espera aí. É brincadeira. Tranquilo, fica tranquilo. Eu ia falar para você, depois eu te passo a gravação por míseros R$50, tá? Um pix de leve, fica tranquilo. Te passo de antemão antes de ir pro YouTube e tudo. André, faz essa gentileza em dólar para mim, André. A gente faz um bem bolado. E aí eu vou pegar e falar assim, mãe, aí depois que eu coloquei tudo que eu queria para fora, eu vou falar assim, mãe, era isso que você queria que eu percebesse? Gente, obviamente não era isso que a mãe queria que ele percebesse, né? Exceto em casos extremos. E aí você também vai contornar, porque você é um terapeuta muito bem preparado. E aí eu vou para a perspectiva da mãe, igual em terapia de partes, pegar a perspectiva da mãe e falar assim, não, meu filho, é porque teu primo, ele mexeu com drogas, ele vendia drogas, por isso que ele era um péssimo vendedor. O fulano que eu falei, na verdade, ele estava vendendo coisas e não entregando. Ele era um estelionatário, por isso que eu falei dele. Não é sobre você. Você vendendo, você ganhar dinheiro vendendo, é super tranquilo para mim. Inclusive, eu quero que você seja bem sucedido, tá? Cara, isso por si só vai trazer um alívio absurdo para essa pessoa. Junto com isso, então, eu dou um abraço, simbolicamente, pegue a permissão da tua mãe para realizar vendas, para ganhar dinheiro e vamos para o futuro, vamos para a vida, tá? Top, Luciano, entendi, show de bola. Agora vamos para o caso hard, onde tem um impacto emocional, um sistêmico muito forte, tá? Leito de morte. Presta atenção, Marcinha. Leito de morte, mamãe falou para mim nunca ser um vendedor, porque todo vendedor é um lixo para a humanidade, tá? Primeira etapa de tudo. Vamos para o pior problema, para o menor problema. O pior problema é a perca da mãe, certo? E todo mundo concorda? Entre eu ter uma crença ruim em relação ao dinheiro e perder minha mãe tá num nível pior aqui. Então eu vou fazer um processo de luto. Por quê? Se eu tirar toda a parte emocional de ter perdido minha mãe, já fica mais fácil eu trabalhar o que resta. Então, eu vou fazer um processo de luto. Depois que eu fizer esse processo de luto, isso vai se tornar quase um nível de terapia de trauma sistêmico leve. Minha mãe me disse algo, porém eu já não tenho mais toda a noção de perca, de dívida com ela.
E aí eu vou começar a ressignificar o que ela disse, junto, nesse caso em especial, eu com certeza usaria a conversa entre mãe e filho e tudo mais. Vamos conversar com a tua mãe, fala, mãe, era isso que você queria? Mãe, quando você me falou aquilo, eu levei no pé da letra e respeito a senhora, a história da senhora, a quem a senhora representou na minha vida, eu trouxe isso como verdade absoluta. E eu parei de vez de vender. Só que, mãe, isso me trouxe muitos problemas. Isso acabou me magoando, acabou fazendo com que eu perdesse meu emprego, fazendo com que eu tivesse uma diminuição na minha renda. Comecei a passar aperto financeiro, comecei a me endividar. Isso está muito difícil para mim, mãe, a nível que esse problema, essa crença que eu peguei sua, essa responsabilidade que eu peguei sua para minha vida, atrapalhou meu lado financeiro, que está atrapalhando meu lado amoroso, que está atrapalhando minha relação com os meus filhos. Mãe, era isso que a senhora desejava para minha vida? Com certeza a mãe vai falar não. A mãe fala assim, filho, eu odeio vendedor, mas eu não sabia que isso ia gerar tudo isso na tua vida. Eu te amo e com certeza eu quero o melhor para você. E aí eu vou falar assim, mãe, então a partir de agora eu entendo o seu posicionamento, entendo a tua crença, mas eu não vou carregar isso como verdade para minha vida. Eu entendo que a senhora teve umas das piores e horríveis experiências com vendas, mas não é isso que eu quero carregar para minha vida e a partir de hoje eu me liberto. E aí vai rolar um processo de perdão, provavelmente, porque o impacto foi mais forte nesse caso. Faço um processo de perdão ali, guia esse processo, ressignifico, jogo para o futuro, consolido, trago. Tá? Básico. Primeiro e segundo. Fez sentido? Muito Dúvidas até melhor. aqui? Não, eu ainda quero validar contigo que eu passei por esse processo. Eu não só passei por esse processo há um tempo atrás, como eu chegava para os colegas e falava assim, eu matei meu pai e minha mãe dentro do processo. Mas eu matei meu pai e minha mãe e tudo, e isso me causou problema no meio, porque assim, como assim? Aí fui fazer uma pesquisa, né? Estava estudando e buscando, o motivo era outro, né? Era em relação a estudar, em relação a não ter um aproveitamento, né? Não ser tácito, como a Lilian usa para mim todo dia, né? Mas aí eu matei meu pai e minha mãe, e aconteceu exatamente esse processo. E eu vou falar para vocês, eu ainda tenho um vídeo, depois a Lili deve ter ainda, eu descolo para vocês, o Ney Mato Grosso, ele falou que ele passou por um processo, validando o que você está dizendo, muito pesado em relação a várias situações da vida dele, e ele passou por um processo terapêutico, onde ele desassociava o pai e a mãe, matava e acolhia o amor, a parte boa. Ele falou assim que melhorou a relação dele com o pai dele absurdamente. E na época, nos anos 80, homossexual, filho de militar, imagina a quantidade de problema que eles não passaram. Ele falou assim, pude viver minha vida. É isso aí. Agora Perfeito. preciso convencer o cliente a passar por isso, tá? Eu chego lá. Qual que é a sacada? Depois eu vou te dar uma dica em relação a isso. A primeira sacada que eu vou trazer, gente, muita gente, a gente fala muito de traumas. Na minha visão, traumas impactam a vida, sim, mas nem de longe são a coisa que mais impacta a vida. A coisa que mais impacta a vida são as nossas relações, principalmente as íntimas e duradouras. Quais são as mais íntimas e mais duradouras da nossa vida? Papai e mamãe. Achei que você ia falar meu cachorrinho. Também, mas aí é um pouco mesmo. Papai e mamãe começam a interferir na nossa vida desde o momento que eles nos conceberam. A nossa genética, epigenética, já está sendo definida ali pelo que eles viveram e colocaram. Cara, existem estudos de personalidade hoje que indicam que pelo menos 50% da tua personalidade, pelo menos, tá? Eles não bateram o martelo ainda, mas a maioria dos pesquisadores entraram no consenso de que pelo menos, ou seja, no mínimo, 50% da tua personalidade de hoje veio advindo da tua genética. Ou seja, pelo que teu pai e tua mãe trouxeram de bagagem, ali no meio do rally rola, conceberam você e passaram isso para você, 50% do que você é hoje começa ali. Os outros 50% advém do meio, emoções, processos e tudo mais, né? Então, para mim, as relações que a gente nutre ao longo da nossa vida são as coisas que mais impactam a gente. Quer ver um título, um exemplo fácil? Pega você, tira você da onde você está hoje e bota você convivendo 24 horas por dia com 5 bilionários. Eu te garanto que é questão de tempo para você ser o 6º bilionário dali. Ou você vai deixar aquele meio.
Por quê? Você vai estar vivendo com pessoas que falam de dinheiro, que convivem com dinheiro, que pensam em dinheiro, que pensam em como ganhar dinheiro, como produzir dinheiro de uma maneira frenética. Você vai Fluida. aprender a trazer aquilo para a tua vida. Conviva, tira você de aqui e joga você no meio de 5 atletas olímpicos. E é questão de tempo de você ser o sexto. Você vai estar pensando e convivendo com pessoas que ficam 24 horas naquilo. E aí é um processo nosso de adaptação. Eu quero pertencer ao grupo. E para pertencer ao grupo, eu tenho que me adaptar ao grupo. Ou seja, o grupo que eu estou inserido, eu me adapto para ser o sexto daquilo, o quinto, o quarto. Obviamente que se for só 2, você pode puxar tanto para o teu lado quanto vice-versa. A tendência é que quanto mais estiver do outro lado, mais você seja puxado, né? Então, pensa assim, isso é você adulto. Agora, pensa uma criança que é literalmente, praticamente, né? Não literalmente uma folha em branco, que não sabe nada da vida e está aqui para absorver o máximo possível para que ela possa viver. O meio dela vai literalmente moldar ela. Tá? Então, os impactos mais fortes que a gente tem, normalmente vão vir advindos de relação com pai, mãe e pessoas que convivem com a gente. Tá? Marido, mulher, filhos, amigos muito próximos, tio, tia, avô, avó e assim por diante. Não trazendo o lado sistêmico de energia e tudo mais. Eu entendo a parte sistêmica de uma forma completamente diferente. Um dia a gente pode conversar até sobre. Mas falando, tirando... É muito bacana, cara. Eu gosto muito, estou estudando muito, inclusive. Tirando a parte mística, trazendo mais para a realidade. Cara, é tua epigenética, é teu meio, é o que os impactos emocionais que eles trazem para você, isso te molda. E aí, se você tem vários traumas em relação ao teu pai, mais fácil do que resolver 10 traumas é eu resolver a tua relação com o teu pai. Se eu resolver a tua relação com o teu pai, teus traumas, por consequência, foram resolvidos. Entendeu? Então, para mim, na minha opinião, Luciano, da onde você está tirando isso, Luciano? Dos meus pensamentos, estudos e do além. Não tenho uma prova científica para trazer e mostrar aqui. As relações humanas têm impactos muito mais fortes do que a maioria dos traumas que a gente vive. E os traumas que superam as relações humanas estão ligados com interação humana. Posso dar uma cutucada? Obviamente. Uma cutucadinha? Como é que eu faço para resolver minhas questões emocionais com a mamãe? Se a mamãe mora em casa, ela cozinha, ela faz chás, ela faz um monte de coisa, e você quer pôr ordem, quer colocar ela na posição de mãe, e ela está naquele nível dramático de perguntar e pedir autorização a tudo que ela vai fazer. Se você gostou do arroz, viu, Márcio? Gostou do arroz com tempero? Sem tempero? Você entendeu mais ou menos o que quis dizer? Mesmo que eu queira resolver minha situação com minha mãe, ela vive comigo hoje por cultura, né? E vivendo com... Resumidamente, terapia nos dois. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar de um lado seu, depois do lado da tua mãe. Seu lado, cara, isso é ruim para você por X motivos. Um posicionamento que seria bom para você chegar, ignorar, entre aspas, que a tua mãe fala assim, mãe, seguinte, vai rolar desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque dessa forma não está sendo saudável para mim nem para você. Topou? Fechou? Já era. Se der, deu. Se não der, a gente separa cada um para tua casa. Como se tua mãe fosse. Não dá para fazer isso com a tua mãe. Vai gerar um puta trauma nela, e além disso vai estragar possivelmente a relação, vai gerar um conflito muito grande que vai trazer mais sofrimento do que o sofrimento atual. Ok. Teu lado seria isso. Lado da tua mãe. Cara, tua mãe normalmente vai te enxergar ainda. Isso é um problema sério de mãe, tá? E enxerga o filho e a filha como criança. Dificilmente pai e mãe olham para os filhos e falam assim, você é adulto, vou te tratar como adulto. O André já sinalizou, é isso, você está certo, Luciano. Exato. E aí ele está te vendo como um garotinho. E como que uma mãe cuida do teu garotinho, da tua garotinha? Fazendo o máximo a mamadeira. Dando a mamadeira. E ela vai te ver dessa forma. Esse é o aspecto dela. Ela está fazendo a função dela. E ela vai ter dificuldades de entender, ainda mais se for de uma idade mais avançada, dificuldade de entender que isso não é necessário. E aí, por isso que eu falei terapia nos dois. Por quê? Terapia no filho, para compreender essa necessidade da mãe e conseguir aprender uma forma de lidar com isso e de se posicionar sem machucar para estabelecer os limites mínimos
que ele precisa para ter uma vida saudável em relação ao trabalho, vida pessoal, amorosa, financeira e tudo mais. E a mãe trabalhar para entender que ela já não mais é mãe de um menininho, mas sim agora de um homem. É uma mulher. E tudo mais, e que ela agora já não tem mais o papel de mãe, mas já tem o papel de mulher. Ela precisa voltar para o papel de mulher dela. Inclusive, muitas mulheres, muitos casamentos, muitos maridos terminam as suas relações por não conseguirem abrir mão. Elas entram no papel de mãe, abandonam o papel de esposa. Ou o pai entra no papel de pai e abandona o papel de esposo. E durante tempo demais, isso estraga aquela relação. Certo? A ponto deles deixarem, muitas vezes, de ter essa relação. Então, aí seria um trabalho mútuo. Eu vou te contar como é que funciona. Pode falar. Eu vou te contar como é que funciona eu e minha mãe. Por exemplo, amo minha mãe de todo o coração, tudo, e ela me pede autorização para tudo. Se pode fazer o chá, se pode abrir a porta da geladeira, não sei das quantas. Eu, aos poucos, tô desmamando ela. Mãe, se ela é independente, se ela tem 70 anos, se ela pode fazer o que ela achar necessário. Se for para o melhor do grupo dentro de casa, faça. Entendeu? Cara, quero lavar a roupa. Ela tem uma necessidade de lavar a roupa. Mãe é foda, né? Você tá, ela vai, né? Mãe, vai lá na máquina. Tem uma máquina. Você não precisa mais ir pro tanque, esfregar. Põe na máquina. Pode fazer. Quando ela não pega a lavada que você tirou, colocou separado para usar, foi até o banheiro, você voltou, já estava posto para lavar. Mas aos poucos você vai falando, olha, a senhora é adulta, e tá funcionando, tá? Não sei se isso vai ajudar alguém ou não, mas o meu processo de desmame com a minha mãe, de posicionar ela como minha mãe, demorou brincando, 1 ano, 2, porque ela tem a necessidade de se fazer valer e ela entra, não sei se é o top, mas no vitimismo. Porque você falou isso para mim, ela entra no drama e fala assim, tudo bem, mãe, né? Tudo bem, eu falei, mas eu falei para adulto, não falei para criança. E isso tá me trazendo uma leveza. Exato. E aí, De repente, beleza, Luciano, não rola fazer terapia com os dois. não rola. Sendo assim, a gente entra nesse posicionamento seu. Deixa eu ver, acho que o André, inclusive, citou, deixa eu ver. A terapia teria que ser o mesmo para ter... André, eu não passo pelo oposto do seu. Eu moro com a minha mãe, na verdade, minha mãe mora comigo, só que ela se acha dona da minha casa, dona da minha vida. Lá, achamos. Aí é pesadíssimo. Pronto, essa semana ela ultrapassou o cúmulo, me ligou porque ela viu a fatura minha do cartão. Filha, você está gastando demais. Eu, mãe, como que a senhora sabe que eu estou gastando demais? Tua fatura do cartão chegou aqui, que eu viajo muito, né? Agora mesmo eu estou em Maceió e eu moro em Aracaju. Falei, a senhora abriu a minha carta, é isso? Eu estou entendendo. Aí ela, não. Caiu no chão, molhou, aí eu tive que abrir, secar, para não rasgar, entendeu? Mas eu fiz isso pro seu bem, tá, filha? Eu fiz isso pro seu bem. Bem assim. Quem nunca? E aí, respondendo a pergunta do André aqui rapidinho. André, não necessariamente precisa ser o mesmo terapeuta para os dois. Tá? Podem ser terapeutas diferentes desde que eles estejam alinhados e que as pessoas se sintam bem passando por terapia com aquela pessoa. Voltando para o caso, não rola fazer terapia, Luciano. O que você indica? Que a pessoa estude triângulo dramático, perfil de criança e adulto e função pai, mãe e filho. Perfil dramático, vítima, salvador, perseguidor. Por quê? Provavelmente tua mãe tá você e tua mãe, ou no caso, teu pai, que seja, independente de quem seja, estão em perfis equivocados que não estão encaixando. Tá? Perfil de criança e adulto, para você entender se tua mãe está se colocando como uma criança ou como adulto. Perfil pai, mãe, filho, mulher, homem, para entender se ela está no perfil certo ou não. Depois disso, sentar e conversar. E aí entra um processo de paciência. Por que você vai estudar isso antes? Para você entender, tua mãe fala assim, cara, dentro da vida, do histórico dela, de tudo que ela viveu até chegar aqui, não tem como ela estar em outro perfil diferente desse. Sendo assim, ela está fazendo o melhor que ela pode na situação que ela está. Isso vai fazer com que você olhe com mais suavidade. E a partir desse olhar suave e com mais empatia, você vai começar a conversar. E aí, é paciência de conversar 1, 2, 10 vezes. Mãe,
eu preciso que a senhora respeite alguns limites. Eu já não sou mais a criancinha que brincava, que corria na rua, que se machucava e que você tinha que cuidar. Hoje eu sou um homem, uma mulher que tem os seus empregos, que é independente, que te amo muito assim como você me ama, mas que preciso dos meus espaços, dos meus limites e da minha privacidade, assim como a senhora precisava quando era pequena, para ter a tua relação, para ter tua vivência, para ter teus amizades e tudo mais. Sendo assim, mãe, a gente vai estabelecer até onde você pode ir, até onde você não Contrato. pode. Vamos fazer um contrato. Além disso, mãe, por exemplo, no teu caso, vamos estabelecer uma pergunta-chave. E aí, às vezes, é colocar no papel. Mãe, toda vez que você for me pedir uma coisa, você vai olhar para esse papel e responder essa pergunta. Se a resposta for sim, a minha resposta é sim. Se ela for não, você vem perguntar para mim. Exemplo, essa tarefa que você vai fazer vai beneficiar as outras pessoas da casa? Sim, está liberado. Não, vem conversar comigo que a gente vai ver se é realmente necessário ou não. E aí você vai estabelecer uma estratégia para começar a fazer isso. Entenda que, sem um processo bem destinado, a tua mãe está nesse papel, está nesse contexto, para um contexto de vida dela. Ela não vai mudar do dia para a noite. E possivelmente ela não vai mudar 100%. Você precisa conseguir conduzir ela até o momento em que você se sinta confortável em continuar essa convivência com ela e ela também se sinta confortável em continuar essa convivência com você. Processo delicado, trabalhoso, porém tende a trazer bons Então, resultados. aí nesse caso, Luciano, eu não tenho como vender uma terapia super breve. Não. Aí você vai levar. Nesse caso onde você vai conversar com a tua mãe, não, vai ser um processo mais demorado. Aí, assim, chutando baixo, 3 meses. Certo, Caso baixo. Certo. leve, coisinha pequena, ajuste pequeno. Ajuste muito grande, onde tem muito mais demanda emocional, 1 ano e meio, até 2 anos aí, para estabelecer, com conversas. E é conversas mesmo. Conversar amanhã, ó, vamos relembrar aqui. A gente ajustou, essa parte que a gente ajustou ficou 100%. Isso dá um pouquinho de comunicação não violenta também. Ficou 100%. Vamos ajustar mais essa parte aqui? E aí você vai ver que vai ficar melhor para ti e vai ficar melhor para ela. Porque aí você tem que estabelecer, eu entendo que você precisa de uma comunicação comigo. Então, no lugar da gente ficar se comunicando com coisa besta, vamos combinar que todo sábado eu vou almoçar com a senhora fora. A gente vai dar uma volta no shopping, comer lá e voltar para casa. É o momento da gente conversar besteira e aí a gente vai conversar do que a gente não conversou a semana inteira nesse dia. Vamos combinar? Vamos. E aí você vai começar a fazer essa articulação com ela. Ah, Luciano, mas parece uma criança. Gente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente volta para criança. Não adianta, tá? Então você também vai fazer isso. A tendência é isso, tá? Por quê? Porque tem N fatores envolvidos, desde quesitos hormonais, quesitos da parte do sistema nervoso, quesitos de traumas, adaptações, vivências que vão estar interferindo e se juntando para conduzir para isso. Então tem que ter paciência. Fez sentido, André? Opção mais rápida, terapia nos dois. Opção, não dá certo fazer terapia nos dois, por N motivos, seja lá qual for. Segunda opção, um pouquinho mais demorada, mas também vai trazer. Porque dentro desse processo eu não consigo ver uma pessoa falar assim, tem uma situação com meu pai, com minha mãe, e dentro da sistêmica, e eu quero resolver isso, quero entender isso, e achar que isso vai ser resolvido em 3, 4 sessões. Não. Né? Vamos supor que veio uma pessoa com um caso parecido com o seu para trabalhar comigo. Eu vou entender e falar assim, cara, agora vou te trabalhei para você conseguir conviver melhor com a tua mãe. Mas para a tua convivência poder melhorar, precisa mudar o meio. Vou te ajudar trazendo algumas técnicas e abordagens para você usar. E no nível mais hard, onde nada melhorou, você vai sentar com a tua mãe e vai conversar, mãe, eu concordo contigo que eu preciso estar perto de você, mas a gente não consegue viver na mesma casa. Então, vamos nos mudar para casas menores, apartamentos menores próximos. Eu vou continuar bancando tudo, vai continuar como que tá, mas eu preciso do meu espaço. E aí você leva para uma divisão mais abrupta, tá? Num nível que precise. E aí, para a pessoa normalmente ter a melhora máxima, aí, em alguns casos vai ser necessário isso. Ah, Luciano, radical não é. Quando você chega com uma facada no peito, a primeira coisa que o médico faz para resolver é tirar a faca do peito. Não dá para ele curar você com a faca enfiada no teu peito. Se teu problema é a relação com a tua mãe, se não mudar a relação com a tua mãe, não tem terapia que resolva.
Então, a gente vai precisar trabalhar você para conseguir lidar melhor com essa situação, trabalhar a situação e no nível máximo, onde não dá para trabalhar a situação, tirar a faca do peito. Separar essa convivência para um nível que fique mais saudável. Viu, André? Mas o mais difícil é conseguir falar do jeito que o Luciano está falando, porque a partir do momento que você chegar e falar um negócio de separação para um pai ou para uma mãe, já sai briga. Então, quer Eu dizer, te cuidei tanto, filho, então e é você me viu complicado, desse né? jeito. Por isso que eu falei, você primeiro tem que estudar. Por quê? Você que no meio do teu estudo, você vai encontrar A Lília tá vermelha. então, com uma pilha de mecanismos de defesa ali. Você vai chegar e quando ele fala somente entenda a tua dor, entende isso, não é a minha intenção ser ingrato, porém, para que eu consiga continuar vivendo a minha vida e continuar evoluindo, para que eu consiga ser um bom filho, consiga ser um bom marido, um bom amigo, a gente precisa disso. Tudo bem? E aí você vai, assim, obviamente, vai trazer um conflito inicial que vai se dissolvendo. Por isso que você entender, estudar isso é de extrema importância. Se possível, até passar por um processo terapêutico para se sentir melhor em lidar com essa situação. Eu prometo que só vou arrematar. Mas, André, o filho também é folgado. O filho está acostumado com o café da manhã na mesa, está acostumado com a louça lavada. Então, é bom essa pegada, né? Então, ele também precisa se policiar dentro do processo, porque quando ele for sair, ele for fazer alguma coisa, a mãe já arrumou a mala para o filho, já arrumou o material que precisa e tudo mais. O filho também abusa do processo. Então, é que nem o Luciano está falando de comum acordo. E a gente Exato. precisa se policiar como filho de não ser o abusador, né? Porque ela se torna indefesa. Até eu brinco que, agora que você trouxe, seria o que a gente chama de ganhos secundários. Uma coisa que eu falo assim, A Gerleide falou agora isso, muito delicado. Então, no fundo, temos um ganho, né? Que é o ganho secundário. Ela falou assim: ó, eu viajo e ela toma conta da minha casa. Sempre As tem um ganho plantinhas não secundário. morrem, né? Ah, Não precisa ter plantinha de plástico. uma coisa que eu brinco, toda escolha, toda decisão, toda opção que a gente tem partes boas e ruins. Eu vou decidir comprar um carro. Eu tenho que entender que ele vai ter as coisas boas e ruins. Vou decidir alugar um carro. Vão ter as coisas boas e ruins. Não dá para ter a parte boa dos dois, nem a parte ruim dos dois. Você vai ter sempre boa e ruim de cada escolha. Você vai ter que sentar e falar assim, cara, eu quero sair de casa porque não dá convivência. Top. Quais são os pontos positivos e negativos da tua convivência? Vale a pena sair ou vale a pena administrar os negativos? Aí é de cada um. Entendeu? Porque, cara, tem isso. Ó, puta mão na roda. A mãe faz comida, a mãe lava, a mãe passa, a mãe cuida. Ela faz mercado. Faz mercado, compra verdura. Parece que assim, a roupa some do cesto e aparece limpa, a louça some da pia, aparece limpa, as coisas aparecem dentro da geladeira, entendeu? Você ganha um cafezinho quando você tá mal, vai ganhar. Cara, um pudim extra na semana, na geladeira, né? Custou contar comer um doce. Não adianta você gostar de ser tratado como criança e reclamar que tua mãe te trate como criança. Sim. Entendeu? Eu gostei dessa opção que você falou. Eu acho que sempre vale a relação. Às vezes a gente não sabe, não descobre. Agora, estou para deixar a conversa mais leve, brincando. Mas num processo, do modo geral, o objetivo da mãe é amar a filha, né? O filho. E o objetivo do filho é ser amado pela mãe e pelo pai. Então, estabelecer realmente esse contrato e os limites. Isso não precisa mudar eles, porque eles já tiveram a vida deles, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade de mostrar para quando vem um cliente com essa demanda. Então, eu não consigo fazer isso em um mês, por exemplo. Eu tenho que ir levando, dando exercício e tudo mais, falando, olha, né, ela gosta de você, então, não, mas ela me disse isso. Ela disse que eu não posso ir na sexta-feira no happy hour porque tem preocupado com a violência da cidade, né? Eu tô brincando aqui, óbvio. Sim. Não é um caso Isso real. acontece. E aí eu vou te trazer uma coisa que é assim.
esse caso talvez seja o melhor para ilustrar uma coisa que eu já falei várias vezes e eu nunca achei um bom exemplo para isso. O terapeuta só leva o teu cliente até onde ele já foi. Bora pra Se Disney. você Bora pra se Disney. Se você chega que eu tenho um conflito com a minha mãe e meu cliente chega com um conflito com a mãe dele, eu vou ter muita dificuldade de resolver esse conflito. Por quê? Você não resolveu nenhum seu, entendeu? A dificuldade vai ser extrema. Então, por isso que é importante a gente ir resolvendo os nossos conflitos para que a gente possa ajudar as pessoas a resolverem os seus próprios conflitos. E aí, é uma sacada. Então, o que eu sempre faço? Eu, normalmente, na primeira sessão, eu vou falar assim, cara, tu é uma criança que gosta de ser tratado como criança, mas está reclamando quando a tua mãe te trata como criança. Eu não vou falar isso para a pessoa no primeiro momento, exceto se for um terapeuta, se eu já tiver intimidade, dado raras exceções aí. Eu vou chegar para os clientes tranquilo, vamos buscar as causas, vamos trabalhar. Só que eu já safo disso, já vou trazer mamãe, papai, já vou trazer essas pessoas na primeira sessão. E aí, no meio do processo, eu já vou trabalhar. Beleza, quer falar? Fala, vamos resolver. Vai demorar meia hora, 40 minutos, 1 hora de sessão para resolver só essa relação. Vai ser essa relação que a gente vai trabalhar hoje. E aí a pessoa fala assim, nossa, não esperava que ia ser tão intenso. Fala assim, cara, a terapia é tão intensa quanto o teu problema. Nossa, além do tombo coice. Ai, ai, doeu aqui. Ai, Luciano, eu estou com pensamento suicida, com problema com meu pai, com a minha mãe, não consigo dormir, não consigo trabalhar. Aí você quer que eu passe 2 mãozinhas na tua cabeça e resolva? Não vai rolar. Eu vou ter que mexer nas feridas profundas. Agora, teu problema é, Luciano, eu não consigo colocar o meu protetor bucal na boca para treinar porque ele me causa ânsia de vômito. Problema pequeno, solução pequena. Entendeu? Aqui, 2 sugestões, um hipnoflash resolveu. Problema do outro, da área de terapia. Então, é isso. Essa dificuldade, eu lembrei, André, já mandei mensagem aqui, consegui reajustar aqui no meio do processo, eu fui olhando para baixo, estava digitando aqui. Consegui dar uma ajustada para ficar um pouquinho mais de tempo. Então, isso é importante, tá? A gente só leva o nosso cliente até onde a gente já foi. Então, algumas vezes o cliente vai aparecer com alguns tipos de conflito, que se você tiver esses conflitos e não conseguir ajudar, você vai olhar para essa pessoa e falar assim, eu não sou especialista. Você não vai falar que assim, eu não posso te ajudar. Você vai falar assim, eu não sou especialista nessa área e por isso eu não vou conseguir te entregar o melhor resultado nisso. Irei te indicar um amigo, uma amiga minha, que é especialista nessa área. A gente vai encerrar essa parte aqui para que você tenha o máximo de resultado do que eu sou especialista e vou te indicar para esse amigo para que você tenha o máximo de resultado no que tange a especialidade dele. E assim você vai conseguir evoluir o máximo possível utilizando a especialidade de nós dois. Top. Bora lá. Tá? E aí, em contrapartida, quando você resolver o teu problema, você vai ser a melhor pessoa para ajudar a pessoa a resolver o dela. Sua melhor versão de si mesmo, né? Não só isso, mas você passou pelo problema. Entendeu? Vamos pegar a título de outra área. Você prefere um empresário multimilionário que já abriu 10 empresas que faturam milhões para te ensinar a ser empresário? Ou você... Empresário ou empresário, tá? Tanto faz aqui. Ou você prefere um Zé Ninguém que leu 20 livros, mas nunca empreendeu em nada, te ensinando como ser empresário? Justos. 20 Né? livrinhos dá, Money, né? money. Exato. Então, pensa assim, quando você resolver tua relação com a tua mãe, você não vai ser só um terapeuta que sabe resolver relações, você vai ser um terapeuta que passou por essa situação. Logo, você tem muito mais autoridade, vivência e experiência para lidar com aquilo. Você vai conseguir ajudar mais. Expertise. Ai. Então, Arrepiou o couro todinho, ó. Arrepiou. Muito bom. Voltando agora mais para o cerne, que a gente foi indo num flow muito bom aqui. O Homero até foi embora. Você ficou falando aí, ó, foi embora. Relaxa, faz parte. Tem uma pergunta aqui, ó. Mas o resultado é extremamente negativo. Hoje eu sinto a necessidade de ter uma vida que seja minha. Na verdade, tem, né? Só que tem interferência, tem ruído. A ideia... A pergunta que eu faria assim de leve é assim, tá, isso te incomoda, mas você realmente está preparada para não ter isso na tua vida? Não ter planta no apartamento, né? Faz falta.
Já pensei nisso, já coloquei isso na balança e pesou, viu, Luciano? Pesou. É isso realmente que eu quero? Como que vai ser? Já. Aí eu destrincho essa pergunta em mais duas. Você está Ó, pronta para isso? Pronta para tomar essa decisão a nível consciente e também a nível subconsciente? Eu ainda não fiz mas, essas duas perguntas, mas é. mas pode falar, Gleice. Pode falar. Não, deixa eu provocar isso que você está falando. Mas a ideia da terapia não é mostrar para o cliente isso que você está me dizendo? A ideia do Isso. terapeuta não é conduzir o cliente nesse processo? Quando você faz essas duas perguntas, é porque a pessoa, no estado negativo dela, precisa buscar o recurso desse problema. Não é isso? Viu, Lilian? Fiz a lição de casa. Você não está olhando para a tela, mas olha, está concordando comigo. Não é nem só o recurso, mas é descobrir assim. Cara, se você tá alinhado com seu subconsciente, teu consciente, você quer e você está disposto, só faz. Só que o problema é que se tudo isso já tivesse alinhado, você já tinha feito. Verdade. Se Aí, Assim. Sim. essas coisas estão alinhadas, terapia em você. Luciana, você foi um tombo e o coice, viu? Eu jogava espiga de milho mais longe. Você amarrou no coice. Não, é sempre bom procurar ajuda. Quem já fez terapia comigo sabe que eu só faço carinho, nunca bato. Ele é bonzinho, hein? Eu posso dizer que isso daí é uma solução de impacto, né? Que nem você fez a pergunta, tipo uma solução de impacto, que seria a mesma coisa se a pessoa passasse pelo luto, porque na realidade é bem um impacto, mesmo que você não esteja preparado, não tanto consciente como subconsciente, o luto é aquele impacto que você sofre e não tem volta. Então, é aquele tal negócio, tudo aquilo que você pensou, ou estava pensando, ou queria, ou que cuidasse das plantas, ou que não cuidasse, ou acabou, não tem mais o impacto. Você me provoca no pensamento, não é? Vai filosofar a noite inteira aqui, mas eu prometo que eu vou fechar aqui com essa. A ideia do que você está dizendo, Andrésia, é muito importante. E eu perdi ali no raciocínio, porque eu falei que ia fechar, minha mente fechou de verdade. Deixa quieto. Fecha aqui. Então, isso é muito importante. Tá? E aí, por mais que pareça não recorrente, é recorrente. Eu atendi hoje uma pessoa com uma demanda que eu trabalhei justamente relacionada a isso. Tá na frequência. Vamos entrar em Hermes. Ajuda aí, Lilian. Então, não é só... Parece que não, mas, cara, muitas coisas que a pessoa vier trabalhar vai ter o fundo de algum vínculo de apego com algum familiar. E aí, muitas vezes é por isso, não só isso, mas existem outros motivos também. Muitas vezes é por isso que um hipnoterapeuta que vai ficar buscando a causa não resolve o problema do cliente dele. Luciano, você fala porque você fica falando que regressão não é tudo, é porque em uma situação dessa, dane-se se eu fizer uma regressão. Eu posso fazer regressão, achar 30 mil causas, resolver 30 mil causas, o problema vai continuar. Porque o problema não no sofá da sala de casa assistindo a novela. Exato. A pessoa vai ter uma falsa sensação de melhora, mas a vida dela vai voltar para o mesmo estágio logo. Tá. Vou aproveitar, deixa com a minha, mas é assim. Nós temos uma nova fase da sociedade. Nós vivíamos de 50, 60, no máximo 70 anos. Hoje nós estamos nos adaptando a viver 80, 90, 100 anos. Isso é um ponto muito importante. Você não pode fazer um depósito dos seus mais velhos. Não é que não pode, você pode, mas não é o ideal. Você pode fazer isso? Pode, mas não deve. Beleza? Beleza. E essa relação ela acaba sendo uma relação estendida de convivência. Isso é uma outra situação que nós estamos vivendo atualmente. Outra, a quantidade exagerada de informação que vem em download. Você abre a sua timeline, tem informação que de manhã, na hora do almoço, já está velha. Né? Então, eu acho que quando você tem um problema, minha percepção como terapeuta, quando eu tenho um problema de relacionamento que é novo
e eu consigo lidar ou trabalhar com ele, eu me torno melhor ser humano, nem terapeuta, com o próximo, por empatia, por uma série de coisas. Eu acho que era isso que eu queria dizer, que eu tinha me perdido. Quando eu consigo lidar com aquela pessoa que me colocou no mundo, que tem uma autoridade sobre mim, criar uma relação de igualdade, de equilíbrio, porque a função ela já passou adiante, a função vertical ela já passou adiante. Então, quando eu consigo estabelecer uma relação, mãe, vamos sair para namorar hoje? Você acha um, eu acho outro, beleza? Isso é muito saudável, isso é muito legal, porque você deixa de ter a pessoa da relação como uma inimiga, como sua parceira ou parceiro, se for o pai, fazer uma sauna, jogar um futebol de sábado com ele. Você tem uma qualidade de vida estendida, uma oportunidade que muitos lá atrás quiseram ter, que era uma convivência maior, e hoje nós estamos rejeitando isso. Na verdade, a gente precisa se adaptar. Eu não sei, eu estou fechando com chave de ouro, porque eu prometo que vou mudar meu microfone. Vamos lá. Em relação a isso, para finalizar isso, eu entrar no terceiro tipo de trauma, para a gente finalizar, que a gente já passou do horário, vou fazer uma última consideração. 3 coisas. Primeiro, tudo tem que estar de comum acordo. Ponto. Dane-se o tipo de relação. Se está de comum acordo, Luciano, vou levar para um caso extremo, mas para fazer. Exemplo, caso de violência domiciliar. Se seja quem está sofrendo a violência, quem está fazendo a violência, os dois estão de acordo, cara, não tem o que fazer. Pode entrar a polícia, pode entrar quem for, não vai resolver a situação, ela vai voltar para o mesmo lugar. A questão só precisa de mudança quando um dos dois não está. Se é saudável ou não, são outros 500. Ok? Precisa estar de comum acordo. Segundo, a gente não pode confundir que, na verdade, perdão, a gente tem que tomar cuidado para não confundir a necessidade com o querer do pai estar perto. Teu pai precisa estar perto ou ele quer estar perto? Entendeu? Porque tem muita gente que com 80 anos, 90 anos, tem uma vida hiper saudável, mais saudável que eu aí com 22 anos nas costas. A pessoa faz exercício físico, tem tua própria vida, eu tomo um remédiozinho ali, no máximo multivitamínico, e tá com a vida bombando. Essa pessoa não precisa não estar morando na tua casa. Ela pode estar morando próximo a você para que ela desenvolva a autonomia dela e mantenha-se saudável. Porque se eu tirar a autonomia, a liberdade dessa pessoa, provavelmente eu tendo a levar ela para o estado onde ela desenvolva doenças. Tendência, não é regra, tá? Agora, a gente tem o segundo caso, a pessoa precisa, por algum motivo, ela tem algum perigo em estar sozinha, por questão de saúde, whatever. Legal. Então, vou trazer ela para uma convivência mais próxima. Lembrando do ponto 1, eu tenho que ter uma relação acordada, onde os dois estejam de comum acordo em permanecer daquela forma. Eu contrato. E aí a terceira ponto. Nada é o que acontece, sim como se percebe. Todo terapeuta que trabalha com o processo de hipnoterapia sabe isso, que o problema não é o que aconteceu, mas sim como a pessoa percebeu o que aconteceu. Então, o problema não é a relação que você está tendo, mas como você está percebendo essa relação. A partir do momento que você mudar essa percepção, você melhora toda a relação. Ok? Voltando, rebobinando. Terceiro tipo, falei do trauma de impacto, falei do trauma sistêmico, trauma de recorrência. Trauma de recorrência são mini fissurinhas que vão acontecendo. Cara, para isso, uma dinâmica geral é muito legal, ou mesmo uma PNL. Tá? Por quê? Porque provavelmente são várias microfissurinhas, elas vão se condensar numa crença, e aí a hora que você trabalhar essa crença, a tendência é que essas microfissurinhas melhorem. Tá? Luciano, como que eu sei qual que eu trabalho? O que eu expliquei antes, começa do mais intenso para o mais leve. Se você passar pelo sistêmico, não tem nada. Passar por trauma, não tem nada. Passar por XYZ, não tem nada. Vai chegar uma hora que sobra só técnica. Ali é uma técnica de venda, um estudo, um processo. Por isso que eu sempre começo do mais complicado para o mais leve. Conheço pessoas que fazem o trabalho inverso. Eu não gosto. Eu gosto de fazer do mais intenso para o mais leve. Opção de cada terapeuta. Não existe certo e errado. É uma escolha que você vai ter de como você acredita que seja melhor lidar com o teu cliente. Porém, essas 3 vão estar relacionadas. Luciano, eu posso usar só o que você me falou em cada uma das 3? Não, não existe regra. Eu dei um exemplo aqui.
tudo que eu fiz nas 3 dá para você adaptar para resolver as 3. Dá para resolver crença da mesma forma que resolve o sistêmico, desde que se adapte. Dá para resolver o sistêmico de uma forma parecida com o que se resolve crença, desde que você adapte. O processo de um terapeuta não é saber a técnica, é entender a técnica. A partir do momento que eu entendo a técnica, eu sei onde o problema está e como adapto. Exemplo, eu conheço carro. Se eu abrir o motor, eu não sei nada de motor. Quem entende de carro sabe exatamente a necessidade de cada peça e sabe o que cada peça faz. No momento em que ia quebrar o carro, ele vai falar assim, quebrou isso, possivelmente é essa ou essa peça, ele vai localizar e resolver. Nós, quando vamos ver a técnica, a gente tem que entender a técnica e falar assim, dessa técnica eu preciso dessa parte. E aí eu adapto para aquela situação. O problema é que a gente é ensinado a saber técnicas e não entender técnicas. Muitas vezes a gente não sabe nem para que a técnica serve, a gente só sabe usar ela. Isso é um grande problema quando a gente fala de terapeutas, tá? Então, assim, eu vou encerrar. Tinha mais 2 coisas, na verdade, uma coisa que a Marcinha pediu para falar, eu vou deixar para a próxima. Marcinha, qualquer coisa, se você tiver dúvida, eu te respondo para particular. Eu tenho mais 5 perguntas. Eu tenho mais 5 perguntas. Manda no grupo que amanhã eu respondo. Não, vamos fazer o episódio 2, o episódio 2 e o episódio 3. Eu gostei de hoje por estar assim, como se fala, circundando essa psicossomática. Eu acho o assunto muito, muito bacana dentro do processo e cabe muito bem no processo de terapia. Eu estou gostando também dessa experiência nova. Para mim, chega no consultório, é mesmer, joga no chão, deixa dormindo 2 horas e volta para casa. Não preciso resolver mais nada, tá tudo certo. E quando eu preciso resolver, eu falo assim, olha, eu vou te encomendar para um especialista. Já grava meu contato aí. Eu quero fazer uma queixa. A Marcinha fez um print desse negócio comigo tão feio, Marcinha. Você tá com ódio de mim. Ódio do coração. Levou pro É porque tu não para, tu desliga a luz, te mexe, não sei o que. Quando ele para, eu tô prestando atenção também. É meu lado emocional criança falando. Vai lá, André. Você vai, então vamos fazer o episódio 2 e episódio 3, é isso? Quarta-feira que vem.com.br, abusando do Lu. Pode pôr. É muito legal. E aí, eu quero falar mais uma coisa. Gente, quando eu falo que terapia não é técnica, eu tô falando disso. A gente passou por técnica, passamos. Mas a maior parte do tempo foi falando de técnica ou foi falando de emoção, relação humana, coisas saudáveis, não saudáveis. Quando eu falo que terapia não é técnica, é isso. Hoje, com certeza, vocês viram, não vou falar com 100% de certeza, mas com certeza vocês viram coisas que são pouquíssimos frequentes ou nem existiam nos cursos que vocês fizeram. Certo? Mas o curso ensinou a fazer uma regressão? Ótimo. Você fazer uma regressão não significa que você fez terapia. A terapia vai além. Vai você se conectar e ajudar a pessoa a entender e resolver o problema dela. Por isso que um cursinho, na minha opinião, de 2 dias não te ensina a ser terapeuta. Vamos partir da base? Excesso. Não precisa de 4 anos. Um psicólogo demora 4, 5 anos para se formar, para poder atender. Por que não precisa disso? Porque no meio disso, 50% das matérias são inúteis. Como você sabe, Luciano? Porque eu fui fazer fisioterapia, cara, eu fiz 3 semestres e não aprendi nada. Tirando anatomia e biomecânica e bioquímica que teve no último semestre, tirando essas 3 matérias, todo o restante que eu aprendi era inútil para o tratamento. Eu aprendi como funcionava o SUS, as regras do SUS, a história da fisioterapia, por que a fisioterapia chama fisioterapia, a quando que a fisioterapia veio para cá, a história de não sei o quê. Você não vai usar. Dentro da psicologia, ele vai aprender a história da psicologia, regulamento da psicologia, como abrir um consultório, a psicologia dentro do SUS, por que o SUS existe, como que o SUS funciona. Aprende a anatomia do corpo inteiro, você não precisa disso para entender da psicologia. Obviamente ajuda, mas não é necessário. Você pode fazer um curso de neurociências e estudar por conta, que vai ser mais rápido, mais eficiente. É isso mesmo, Lu. Eu acabei desistindo. Entendeu? Parei na metade do curso. Exato. Então, você tá... Eu tô falando porque, assim, eu não fiz. Eu tô falando com propriedade que eu fiz. E abandonei. Mas eu tenho amigos que fazem. Você é o exemplo perfeito. Tá aí. Não me deixe mentir.
Vai pro entendeu? corte, isso vai pro corte. Então, ó, não estou falando que é corte. ruim fazer faculdade. Não, não corta, não. Não estou falando Espera que é terminar a ruim gravação. fazer faculdade. Eu estou falando que não é necessário os 4 anos para você se tornar um terapeuta. Porém, 2 dias também a gente está agilizando demais o processo. Ah, Concorda ai. comigo? validou psicólogo. Um meio termo aí é interessante. Por exemplo, eu acredito que para você se tornar um terapeuta bom em uma modalidade, 7, 8 dias de estudo intenso. O que é estudo intenso, Luciano? 12, 13 horas por dia. O que equivalem a facilmente 4 ou 5 dias de faculdade. Até mais, porque vai ser muito mais intenso do que uma aula de faculdade. Então, você pensa ali que em 8 dias você consegue ter uma boa formação. Só que é intenso. 8 dias full time focado naquilo. Você vai sair Lu, muito bom naquela modalidade, desde que o curso seja muito bom. ô, Lu, Diga, eu estava esse fim de semana lá em Recife, como mentora no curso do Lucas Naves. E tinha uma senhora que é de Natal, ela é psicóloga. E ela falou, eu estava ao lado dela, ela falou, meu Deus, de tanto tempo na faculdade, em 3 dias de curso aqui eu aprendi muito mais do que em 5 anos na faculdade. Ela saiu de lá assim, perplexa, e eu rindo do lado, né? Que é bem isso mesmo, ela não sei nem o que falar, ficar calada. eu vou te falar assim, Espera por terminar a gravação. experiência, ela nem fez um dos melhores cursos que existem. Isso, exatamente, porque eu já fiz outros. Andréia, Uma fecha esse dosagem negócio de maior, gravar, imagina. Andréia. Fecha isso. Fecha, André, vai pro corte. Do que vai ter de hater no Pra gente não YouTube. entrar, o que eu estou falando? Cara, a faculdade é legal, vai te trazer muita teoria, mas não significa que vai te ensinar a prática. Porque a faculdade, na sinceridade, a faculdade não é feita para te ensinar a prática. A faculdade é feita para te dar um panorama geral, para você depois se especializar, para depois você praticar. Então, um psicólogo, qualquer área, na verdade, você vai fazer a faculdade, uma pós-graduação para se especializar, se bobear, você precisa fazer 2, 3, e aí sim você vai estar pronto, apto para ter prática sobre aquilo. Então, novamente, não estou falando para você não fazer psicologia. Eu optei por não fazer porque eu estudo muito por conta. Só que eu fiz já mais de 50 cursos, já li não sei quantos livros, participei de não sei quantas mentorias, atendi não Faz sei quantos carteirada. casos, Estou me sentindo tão conversei com não pequeno sei agora. quantas pessoas. Luciana, precisa de tudo isso? Não. Mas eu É. escolhi buscar solto o que a faculdade tenta entregar junto. E quem já sabe meus áudios, quem tenta falha. E ela fala miseravelmente nisso. Tá? Tanto que, um exemplo aqui que eu vou, obviamente não dá para generalizar porque existem professores e professores. Mas existem faculdades onde tem alguns professores que falam que a hipnose é puro charlatanismo e não tem comprovação científica nenhuma. E se você entrar no PubMed, tem milhares, não é 1, 2, nem centenas, são milhares de estudos provando a existência e eficácia da hipnose em algumas áreas. Ah, mas não prova em todas. Gente, não prova todas, nem a psicanálise tem comprovação científica. A hipnose já está na frente da psicanálise nisso. Aí você está falando que a psicanálise não funciona? Não. Eu estou falando que nem sempre a ciência tem tempo de provar 100% das coisas. Ela vai provando gradativamente as coisas. Então, trazendo essa visão, por que você está falando isso, Luciano? Porque que eu quero que vocês entendam 2 coisas. Não precisa ficar 4 anos estudando uma coisa para ser bom naquilo. Mas também não adianta fazer 2 dias de qualquer curso que você também não vai ser bom naquilo. Para você se tornar bom em alguma coisa, você tem que sair do nível raso. O que é sair do nível raso? Ter boas pessoas te guiando. Não adianta, se pense assim, se um curso básico, na minha visão, é básico quando a gente fala de terapia, revolucionou um psicólogo, imagina se ele fizesse um curso 100% completo voltado para aquilo. O impacto que isso não teria na cabeça, na visão dessa pessoa. Então, quando a gente vai estudar, a gente escolher bons cursos, escolher bons profissionais, escolher bons mentores, bons professores, valem muito mais do que o tempo que você está estudando. Muitas vezes, falando de experiência, você sentar 2 horas para conversar com uma pessoa mais experiente que você, no tete a tete, vai te trazer mais bagagem do que 1, 2, 3 semanas estudando. E muitas vezes você fazer um bom curso de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 4 meses, acho que foi o mais longo que eu fiz, foi 4, 5 meses.
vai te trazer muito mais conteúdo e recurso quando for bem escolhido do que uma faculdade, que demore 4, 5 anos para te entregar. Tranquilo? Para encerrar aqui, e aí eu passo a palavra se alguém quiser falar alguma coisa, depois o André já encerra, que a gente já passou bastante do horário. Encerro. Olha os cortes, Como olha os sempre. André. cortes. Como sempre, eu nunca consigo terminar dentro do horário. André, olha os cortes, hein? Bom, então acho que o pessoal aqui não tem mais pergunta, né, Luciano? Vamos fazer. Também a gente deixa para o próximo. Isso, vamos fazer. Aí para o meu compromisso. É isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos. Depois a gente faz os cortes direitinho. Estamos então encerrando mais uma resenha do Praticadamente. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi excelente, tá? E lembrando então a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram do @praticadamente para receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente o nosso mestre Luciano e a todos que estão aqui presentes, a você que está nos escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê seu like e colabore para que o canal cresça cada vez mais. E isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. E não se esqueçam de apertar o sininho aqui do YouTube para fazer as nossas, para receberem as nossas resenhas que serão liberadas aí pela frente, tá bom? Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!